Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. No nosso momento live, né? Por causa da pandemia. Bom, antes eu queria dar um recadinho para vocês que a gente está com um curso online, é o nosso segundo curso online da LM. O nome se chama Basicão, Análise de Contra-Cheques e cartões de ponto. Nesse curso a gente vai abordar é bem prático, assim, é só experiências o tempo inteiro práticas. A gente vai analisar os contra-cheques, analisar os cartões de ponto, ver como é que calcula um valor de uma hora extra, uma média, essas rescisões, quais são os erros, né, nos cartões de ponto. É super prático esse curso. A gente resolveu fazer até pela demanda, né, que alunos começaram a nos dar feedback, que precisavam muito desse básico. Então, os dias vão ser dias 28, 29 e 30 de julho, às 19 até às 21 horas. Todos os cursos a gente tem certificação, certo? Então vai ser bem legal, né? A gente conseguir ficar junto nesses dias, né? Outra coisa, no nosso canal do YouTube, a gente colocou à disposição de empreendedores. Aí vocês podem fazer os seus vídeos caseiros, que a gente dá um tratinho nesse vídeo e nós colocamos no canal. Porque a gente tem um programinha que se chama Time to Talk lá no YouTube, no nosso canal Laranja de Maranguelo Peritos Consultores, mas nesse momento a gente não pode fazer as entrevistas, né, presenciais que a gente fazia com tanto carinho com todos os empreendedores, né? Então é uma forma também que a gente fez para ajudar a sua marca, né, esse momento, né, mostrar o que tu tá fazendo, toda a criatividade que a gente tá nesse momento, todas as pessoas adotando, né? Então é bem bacana. Então curta lá o nosso canal, né? A gente quer chegar a muitos inscritos, então nos ajudem. Sigam as nossas redes sociais. E no nosso site está recheado de serviços e também de cursos, né? E todas as novidades. Agora a gente também está com um podcast. Né? Por enquanto a gente tem um lá, mas a gente já está desenvolvendo outros. E hoje eu já estava com saudade de falar com o meu público, porque domingo passado a gente não teve live. E tem dois convidados muito especiais. Eu conheço esses rapazes desde pequenos, são empreendedores desde pequeninhos, então eu não tinha como não convidar e fiquei muito honrada, né, deles aceitarem esse convite. Então eu vou apresentar para vocês. São dois irmãos, é o Douglas Stocco e o Guilherme Stocco. Então o Douglas Stocco, ele é sócio do NOS, até depois eu vou perguntar para ele se é assim a pronúncia mesmo, e tô curiosa por que é esse nome NOS. NOS Estúdio Criativo, e também ele é sócio do Balanceado do Barra Shopping Sul. O Douglas ele é graduado em Relações Públicas pela URGS, ele tem um MBA em Gestão de Negócios pela FAPA, e ele é pós-graduado em Políticas Públicas na Unicinos. E o Guilherme Stocco, ele também é sócio, né, do NOS, Estúdio Criativo, também é sócio do Balanceado, no Barra Shopping Sul. Ele é graduado em Administração pela URGS, também é programador e web designer. E esses rapazes que eu quero apresentar hoje para vocês, eles são plurais. Eu gosto de dizer isso porque eles vão contar um pouquinho da história empreendedora deles e vocês vão ver que eles já andaram por todos os tipos de setores, no público, no privado, e assim eles vão sempre empreendendo. Muito bacana a história deles, e eles estão bombando aí no e-commerce. Então a gente vai ver agora todos esses detalhes, se o e-commerce pode ser também para a área de serviços, né, como a minha, como também dos advogados. Vamos tirar todas essas dúvidas aí, bem bacana para a gente alavancar os nossos negócios. Então vamos dar uns bom dias, né? Bom dia, Silvia Wolff. Bom dia, Marinalva. Deixa eu ver quem mais aqui está nos prestigiando. Bom dia, Nicole. Bom dia, Maison Silva. Bom dia, advogada Carla. Bom dia, José Maranguelo. Bom dia, Viviane Cunha. Então agora vamos esperar então o Douglas ou o Guilherme pedir a solicitação para eu, né,
colocar vocês para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, meninos. Se vocês estão com dificuldade, lá no meio da tela vai aparecer para vocês assim, solicitação. Aí vocês têm que apertar esse botãozinho para mim liberar aqui para vocês. Quem está acenando aqui, Eniopre também, bom dia. Vamos esperar eles solicitarem aqui para nós. Eles já nos acenaram, né? Vou esperar a solicitação. Ah, agora veio. E outra coisa, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, façam perguntas para nós, que daí fica bem. Vamos lá. Bom dia! Quadraque. Que coisa boa nesse domingo falar com esses dois guris lindos. Obrigado. Vocês estão... Tá escutando bem, Cláudia? Eu estou escutando bem, vocês? Também, tá ótimo. Então tá. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês dois, né? A prestigiar aqui o nosso canal, né? Num domingo, às 10 horas. Que coisa boa. Mas a gente tem muita coisa para a gente conversar e eu não podia deixar de convidar vocês para o canal, porque vocês são dois irmãos para lá de interessante nessa área de empreendedorismo, né? Como eu tinha comentado com o pessoal, eu conheço vocês desde novinhos, né? E desde novinhos, o nome de vocês é empreendedorismo, né? Então é muito bacana. Então, obrigada por vocês terem aceito o convite. Cláudia, nós seguimos sendo novinhos. Ah, é verdade. Eu também, viu? Muito bom. Então tá, então já vamos começar lasqueando, né? Beleza, vamos lá. Então tá, então eu queria saber, eu fiz um roteirinho aqui, né? Então eu queria saber de vocês, primeiro, aonde veio essa origem empreendedora, como tudo iniciou, né? Qual foi esse bichinho aí que mordeu vocês desde novos, assim? Sim. Bom, primeiramente, né, Cláudia, eu queria agradecer o convite do escritório de vocês, né, do Laranja Maranguelo. Também, né, nós conhecemos vocês há muito tempo, temos um carinho muito grande pela família de vocês, pelo trabalho de vocês, muito orgulho também do escritório. E também agradecer, obviamente, né, a todas as pessoas que estão assistindo a live num domingo de manhã, enfim. Né, as pessoas poderiam estar se divertindo, poderiam estar dormindo, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, elas estão aqui assistindo a live, tentando, enfim, aprender com novas ideias, contribuir também com novas ideias, enfim. E a gente é super aberto para responder qualquer tipo de pergunta que as pessoas quiserem realizar, que os participantes queiram realizar. Não sei se tu quer dar as tuas boas-vindas. Então também, Cláudia, agradecer o convite, já pedir desculpas antecipadamente porque eu não tenho assim muito hábito de conversa, assim, o Douglas é bem mais social do que eu nesse sentido, assim, né? Eu sou um pouco mais tímido, mas aceitei o desafio aí de conversar também com vocês hoje e vamos lá, né? Vou fingir que estou na sala aí, que estou num churrasco contigo aí, que a gente vai conversar tranquilamente. Mas respondendo a tua pergunta inicial, então, a nossa origem empreendedora ela vem da nossa família, né, num primeiro momento. A nossa avó materna, ela sempre foi uma pessoa empreendedora, sempre trabalhou por conta e, enfim, em diversas áreas relacionadas a vendas, né? Desde a venda de Avon, Tupperware, enfim, ela se virava para criar as minhas tias e o meu tio. E ela teve uma pequena videoprodutora, né? Restaurante. Teve restaurante também. Teve restaurante, teve bar. Também vendeu doces que ela fazia. Enfim, a minha avó sempre teve uma veia empreendedora muito forte, sempre trabalhou muito,
para sustentar a família. E ela teve, na década passada, uma videoprodutora, uma pequena videoprodutora em casa, e sempre que tinha alguma filmagem ou algum evento, eu e o Guilherme, a gente ajudava ela, né? Então nós éramos, enfim, adolescentes, né? No início da adolescência, e a gente auxiliava ela tanto nos eventos, né? Nas filmagens, com a iluminação, segurando o cabo da câmera, enfim, até o processo de edição. Ou seja, ela tinha em casa uma mesa editora, né, de vídeos. A gente observava todo aquele maquinário, tinha computador, tinha, enfim, uma série de equipamentos eletrônicos para fazer a edição do áudio, do vídeo, e nós, jovens, né, observávamos aquilo e óbvio, despertava o interesse, né, por conta de ser algo relacionado à tecnologia, enfim, a gente sempre foi meio ligadinho nisso. Então, esse foi um primeiro incentivo da família em relação ao empreendedorismo. Claro que a gente não trabalhava por dinheiro, por nada, era muito uma relação familiar de neto para avó, né? Mas que fazia com que a gente com que despertasse aquela veia empreendedora na gente, né? Tanto que a gente brincava na época, eu e o Gui criança, início da adolescência, a gente brincava, né, que a gente teria uma videoprodutora, enfim, e tal. E aí também nós trabalhamos no início aí já na adolescência mesmo, por volta de 16 anos mais ou menos, nós trabalhamos com a nossa tia, a Gisele Petri, que tem uma corretora de seguros até hoje em Porto Alegre, uma corretora bastante forte, bastante conceituada, que é a Agni, e nós começamos a nossa história lá como office boy. Então a gente, naquela, né, lá com uns 15, 16 anos mais ou menos, a gente trabalhou com ela e claro, a gente tinha uma responsabilidade muito grande ali, porque a época, embora nós sejamos muito jovens, né, na época não tinha tanto essa questão de transação bancária por aplicativo, nem por internet, então a gente acabava levando muitos valores com a gente, propostas, enfim, então era um trabalho de grande responsabilidade, né? E o fato de nós trabalharmos com a nossa tia e sermos da família fazia com que a gente trabalhasse a questão da confiança, né? E desse muito valor para isso. Então, o primeiro passo, né? O primeiro ponto em relação ao empreendedorismo vem da família, né? Que tem essa veia, né? A nossa tia que mora em São Paulo também, as nossas duas tias que moram em São Paulo, tanto a Nivone quanto a Carla também empreenderam de alguma forma, né? Então nós temos dentro da família vários exemplos, né, de empreendedorismo, e a nossa mãe também, né? Então a gente acabou pegando isso da família. E o segundo ponto principal que fez a gente empreender foi a educação financeira que nós sempre tivemos em casa, né, dos nossos pais, do Ronaldo e da Jane, que desde cedo nos incentivaram a trabalhar a questão financeira em casa, né? Então, eles incentivaram duas coisas, o estudo e a educação financeira. Então, desde cedo a gente leu livros como Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, que mais? Sonho Grande. Então, esses livros nos incentivaram muito a empreender desde cedo, né? E claro, a gente tinha sempre essa ideia, né, formada lá na nossa juventude de ter algum negócio quando nós chegássemos à vida adulta, né? E realmente, eu lembro que quando a gente tinha lá por volta de 10, 11 anos, o Ronaldo nos dava a mesada e fazia a gente planejar aquela mesada, né? Então, não tinha dinheiro a mais, não tinha dinheiro a menos na nossa infância. E mais, eu me lembro que na Copa do Mundo de 94, o Ronaldo, eu tinha então 8 anos, o Douglas 9, o Ronaldo nos deu o álbum de figurinhas da Copa, né? E logo depois, assim, que a gente tinha chegado a um certo número, e aí as figurinhas começavam a repetir demais, enfim. A maioria das crianças gostam de jogar bafo, né? Para virar figurinha. E a gente
por incentivo do Ronaldo, a gente começou a comercializar as figurinhas repetidas, né? Então a gente mandava uma listinha, ele dividia com os amigos do banco que tinham filhos também, ou até os adultos que também faziam figurinha, né? Então a gente vendia as figurinhas que a gente tinha e comprava figurinhas direto, assim, fazia uma listinha, né? Então a gente já fazia essa troca. A gente completou o nosso álbum assim, né? A gente não precisou comprar as figurinhas encomendadas, né? A gente só fez essa compra ainda num momento que não tinha tantas facilidades quanto agora na última Copa, que as pessoas conseguiam se reunir mais facilmente. Até por conta das redes por sociais. conta das redes sociais, né? Então, naquela época, em 94, não tinha muito isso. Então, é o que o Douglas falou, assim, o Ronaldo ele foi muito importante para a gente, porque eu me lembro que desde pequeno, assim, ele nos dava uma mesada semanal que era, assim, tipo, sei lá, R$ 5 por semana ou por mês, 5 enfim. por semana dava 20 por mês. E claro, conforme a gente tivesse bom desempenho nos estudos, aquela mesada aumentaria no ano seguinte, ou no semestre seguinte, enfim, né? Muito E legal. além disso, e esse também foi um tipo de incentivo que também na nossa adolescência, quando a gente começou a trabalhar como office boy, né, que foi o nosso primeiro emprego, na época a gente estudava num colégio que tinha turno, na verdade não era exatamente turno integral, eu tinha aula todas as manhãs e duas tardes, e o Douglas o contrário, tinha todas as manhãs e 3 tardes. Então, a gente começou a trabalhar como office boy na nossa tia, como o Douglas falou, e as 3 tardes que o Douglas tinha aula, eu que ia trabalhar lá. E as 2 tardes, então, ela sempre tinha um office boy, a gente se dividia sem deixar de estudar, né? Que essa sempre foi a nossa obrigação, né? Enfim. E esse trabalho, na verdade, a gente também foi um incentivo dos nossos pais, foi uma oportunidade que a nossa tia nos deu enorme, mas também foi algo que a gente quis, porque, assim, quando a gente já estava assim, nessa adolescência, a gente tinha, claro, uma mesada do nosso pai, ainda que ele também nos auxiliasse sempre o que fazer com essa mesada, né? Não gastar tudo em doce, né? Mas a gente também quis fazer isso porque a gente queria ter um pouco mais de dinheiro do que a nossa mesada, né? E para que a gente pudesse, enfim, eu quero comprar um tênis melhor, eu quero alguma coisa assim. Então a gente não gostava de pedir o item para os nossos pais, né? Então a gente teve esse nosso incentivo e acho que foi muito importante porque naquela fase a gente aprendeu, de certa forma, como a gente ia se virar a algumas adversidades, né? Então a gente desde cedo a gente ia para o colégio de ônibus, eu e o Douglas sozinhos, né? E então pequenos a gente já sabia assim andar por Porto Alegre, né? Assim, pelo menos nas principais regiões, a gente não e também toda a questão bancária desde cedo a gente foi aprendendo. Então a gente tinha já alguns traquejos de como, né? Como o Douglas falou, naquela época que a gente trabalhou como office boy, eu e o Douglas éramos a internet do escritório da nossa tia. Porque eu até estava conversando com ela esses dias, que era justamente isso. Hoje em dia tu faz tudo pela internet, né? Tudo. Faz a proposta, tu já transmite a proposta para a seguradora, já sai a apólice, dependendo da vistoria também é feita eletronicamente, quer dizer, é tudo pela internet. Hoje o representante comercial da seguradora visita os corretores, mas é uma visita comercial assim mais para manter o contato mesmo, né? Antigamente eu lembro que eles levavam um CDzinho que tu tinha que atualizar no teu computador, enfim, acredito que hoje seja tudo pela internet mesmo. E a gente fazia todo esse serviço, né, de internet. E eu acho que essa independência que a gente tentou ter desde cedo foi assim a base para a gente ter hoje esse nosso desejo empreendedor, assim, sabe? Eu acho. Não querer ter um trabalho rotineiro, assim. Eu acho que vocês trouxeram algumas premissas muito importantes aí na fala de vocês. Primeiro, a união da família, né? Primeiro lugar ali que
em todas as falas de vocês, a avó, o pai, a mãe, né, a tia, muito importante. A outra coisa é o exemplo dessa família, né? A maioria deles, todos empreendedores. E isso facilita aquele jovem que está crescendo, né? A não ter medos. Porque eu acho que a pior coisa que tem quando uma pessoa tem um desejo de ser empreendedora é o medo. E o medo, principalmente, né? Que rege tudo, né? A parte financeira. Mas vocês tiveram uma educação empreendedora, mas ao mesmo tempo segura nessa parte do financeiro, como gerir, né? Enfim, porque isso é muito importante. Ou seja, vocês tiveram uma base de gestão desde novinhos, né? Então, foram ensinados a não ter o medo para se atirar mesmo numa parte empreendedora, mas essa gestão muito forte. Então, eu acho que da fala de vocês, acho que a gente pode tirar essa lição, né? E, Cláudia, eu acho que um aspecto importante também de citar é o seguinte: não é importante passar isso para os filhos, né? Eu e o Guilherme, a gente ainda nós não tivemos essa oportunidade de termos filhos, mas nós desejamos isso. É ensinar para os filhos que ganhar dinheiro não é feio, né? Isso eu acho que é muito importante. E eu acho que essa educação financeira em casa, ela é determinante, inclusive, para a gente conseguir mudar os rumos do nosso país, né? Eu acho que é muito importante que se tenha educação financeira, não só em casa, mas também nas escolas, né? Porque é isso que faz o jovem despertar para o empreendedorismo. É a educação financeira, é saber quanto que ele começa, com quantos reais ele começa no mês, quanto ele tem que terminar no mês, ele não pode terminar no vermelho. Se ele quer atingir uma meta, como o Guilherme, por exemplo, que naquela época comprou uma bicicleta nova para ele tem que juntar tantos meses para chegar naquela bicicleta, então ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez ele tenha que ele não possa comprar um lanche que ele queira, ou talvez ele não possa comprar um tênis porque ele tem um objetivo maior que uma bicicleta, enfim. Às vezes eu acho que no Brasil a gente tem uma característica muito forte de transferir as coisas para os outros e deixar de fazer a nossa parte, né? E para mim é muito determinante que a mudança dos rumos do Brasil para ser um país de primeiro mundo e para ser um país inovador, um país que construa as suas próprias tecnologias, que não dependa das grandes nações para importar tecnologia, investindo, obviamente, em educação, mas também investindo em educação financeira para que a gente tenha um país mais empreendedor. É claro que é preciso, por parte dos governos, que se tenha uma liberdade maior para empreender, né? Uma redução de carga tributária ou facilitações, no caso, para o empreendedor, né? Não demorar tanto para se abrir um CNPJ, não demorar tanto para formalizar uma empresa, né? Mas, obviamente, que a educação financeira faz com que a gente tenha pessoas jovens mais aptos para empreender e, obviamente, empreendendo mais, nós vamos ter mais empregos, nós vamos ter mais oportunidades, nós vamos ter uma economia mais forte, nós vamos ter desenvolvimento de tecnologia e aí sim a gente vai poder ser o país próspero que a gente tanto sonha, né? E isso depende da gente, não depende de Brasília, não depende dos deputados, não depende dos senadores, não depende de ninguém, depende da gente. E por isso, né, eu sou muito grato pela educação que eu tive em casa, dos meus familiares, das pessoas próximas aos meus familiares, enfim, que nos ajudaram a ter essa veia empreendedora e enfim, né, e produtiva. Eu acho que é assim que a gente vai fazer um país mais produtivo, mais próspero, e quem sabe um dia a gente alcance o primeiro mundo. Perfeito. Bom, então vamos começar então, né, com o primeiro serviço de vocês forte, né, que quando eu sei que vocês saíram da faculdade, né, aí vocês Sim. montaram um negócio, né, tu, teu irmão e amigos, né? Então eu queria saber um pouquinho
dessa empresa, né, que vocês começaram, qual era o ramo de negócio, se era uma parte privada, vocês adotaram um setor público? Sim. Nós começamos, então, a agência, né, a Tema, em 2007, né, mais precisamente dentro da faculdade. Eu cursava comunicação social, ou seja, com habilitação em relações públicas na URGS. Lá dentro da URGS eu conheci a Jaqueline e o Bruno, né, que foram nossos sócios até fevereiro desse ano. E eles já desenvolviam alguns trabalhos mais ou menos em home office, como é feito hoje, né, por conta da pandemia. Eles já faziam isso em 2007, atendendo a rede Unimax de supermercados e também a APERGS, né, que é a Associação de Pensionistas do Setor Eletricitário, CE, AES Sul e RGE. Bom, eu me juntei a eles, inicialmente como funcionário da agência, e aí, 3 meses depois, mais ou menos, eu entrei como sócio também dessa agência, e nós alugamos uma sala muito pequena ali no bairro Santana, em Porto Alegre, né? Uma sala realmente muito pequena. E ela tinha mais ou menos uns 25 metros quadrados por aí, e ali a gente começou a história da Tema. Obviamente, né, eram 2 clientes relativamente grandes para o nosso porte, né? Nós éramos estudantes de comunicação numa agência muito pequena e surgiram necessidades no campo da internet, do web design, enfim. E aí eu fiz a sugestão do nome do Guilherme para integrar a agência e ele prontamente veio. Ali surgiram os nossos primeiros 2 sites, né? Que foram justamente os da Rede Unimax e da Light, e da Rede Unimax da Pergs, e nós começamos a entrar nesse campo digital, né? Na época nós prestávamos mais assessoria de comunicação, ou seja, trabalhávamos a comunicação interna desses 2 lugares. Na Rede Unimax também nós auxiliávamos muito a questão de venda dos supermercados, eram mais ou menos 100 supermercados de bairro que integravam a rede. Então a gente ajudava muito na questão de divulgação de ofertas, de encartes, enfim, mas nada voltado para o digital, né? Quando o Guilherme entrou na Tema, nós começamos a trabalhar mais o digital dentro da agência. Vieram esses 2 sites e logo depois desses 2 clientes, nós passamos a atender a rede Blue Tree Hotels aqui em Porto Alegre. Ou seja, era o Blue Tree Towers Porto Alegre, que hoje é o Radisson Porto Alegre, ali na Lucas de Oliveira, mudou a bandeira dele, e o Blue Tree Millennium Flat, que é ali na Praia de Belas, que ainda segue com a bandeira Blue Tree. Nesses 2 hotéis, nós criamos um sistema inovador para o setor de eventos, que era o de sinalização digital. Nenhum hotel em Porto Alegre contava com essa tecnologia, e nós desenvolvemos, né? O Guilherme começou a trabalhar em cima de um software, onde nós instalamos telas de LCD nas salas de eventos desses hotéis e a gente conseguia atualizar todo o conteúdo dessas telas pelo nosso escritório, né? Então, o que antes era feito em Porto Alegre e, enfim, na década passada, era feito com papel e caneta à mão ou então impresso numa pequena impressora, nós fazíamos digital, ou seja, a gente atualizava as telas com o nome dos participantes ou das empresas ao lado das salas de evento, atualizávamos com a temperatura local, com as condições climáticas da cidade, dávamos boas-vindas aos participantes. Eu lembro que o Blue Tree Towers Porto Alegre era o hotel oficial do Inter, então toda vez que o Inter chegava para fazer uma como é que eles chamam? Não é concentração. Uma concentração, a gente dava as boas-vindas aos jogadores do Inter, enfim, então nós trabalhamos muito a questão de guest relations nesses hotéis. A ponto que o principal hotel de Porto Alegre, que não contava com a ferramenta, nos chamou, que foi o Sheraton. Daí nós fomos para o Sheraton e no Sheraton instalamos também esse sistema.
Nós nos orgulhamos muito desse trabalho, porque foi um trabalho pioneiro em Porto Alegre de sinalização digital, ninguém tinha feito ainda, né? E claro que ele despertou muito interesse, né, de outras empresas. Eu acho que nesse ponto da sinalização digital, acho que a gente chega também num aspecto do porquê que a nossa empresa deu certo nesse... Ele tem mais propriedade para falar sobre sinalização digital do que eu. Mas eu digo pelo ponto de vista assim, do empreendedorismo mesmo, que é o foco da conversa, por que a sinalização digital foi importante para a gente? A gente, como o Douglas falou, no início da nossa caminhada lá, da empresa, a gente fazia o atendimento, a comunicação, né, desses clientes, e por fazer tantas reuniões nesses hotéis com os gerentes, quando eles iam pedir algum material, alguma coisa assim, a gente notou que de quando em quando uma das meninas do setor de eventos ia lá, trocava aquela folhinha A4 que ela imprimia e botava daí naquela portinha de acrílico nas portas das salas e tal. E a gente pensou, pô, um hotel chique e tal, aqui com uma folhinha A4 grudada ali, quase que com um durex nas portas, né? A gente pensou, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para dar agilidade, enfim. Então, acho que um dos pontos importantes assim de tu pensar na veia empreendedora é justamente tu conseguir perceber algumas coisas que os teus clientes às vezes precisam e nem percebem, né? E quando a gente chegou lá com essas telas, a gente já tinha a solução praticamente pronta, né? Então, a gente instalou dois computadores na sala de eventos deles, e eles faziam a transmissão do sinal para cada uma das telas. Eram telas de 16, 17 polegadas, né, que ficavam afixadas ao lado da porta de cada uma das salas de eventos. E mais do que fazer a atualização em tempo real, o pessoal de eventos dos hotéis conseguia fazer o agendamento para a semana ou para o mês inteiro, né? Então, eles também ganhavam agilidade, porque no momento que eles fechavam algum evento, algum contrato de locação de uma das salas, no sistema que eles habilitavam, a gente fez no nosso site, a gente fez lá uma área de clientes, onde eles podiam entrar e eles tinham acesso à grade de horários deles e eles conseguiam editar textualmente e colocar o logo da empresa que tinha alocado a sala. Então, eles já conseguiam deixar agendado, não precisava aquela correria, vai começar, imprime a folhinha, bota lá. Quer dizer, além de ficar esteticamente mais bonito, eles também tinham uma vantagem, um planejamento. E, claro, além das telas, uma das coisas que o Douglas acho que não citou, que a gente colocou um totem. Tu falou do totem? Não. A gente colocou um totem, né, na recepção desses hotéis. Daí era uma tela de 42 polegadas vertical, numa estrutura, enfim, simplesmente os totens que tem aos montes agora, né? Que era onde fazia esse primeiro contato com os clientes que chegavam. Então, se tinha algum cliente já na fila ali para fazer o check-in, já tinha informações do hotel, informações como café da manhã, enfim, e tudo isso também eles podiam atualizar em tempo real, né? Então, de novo, a gente percebeu que um mural com folhas fixadas era algo do passado. Às vezes as pessoas passavam e nem olhavam, não tinha interesse. E ali, por ser algo assim, diferente, as pessoas já viam as animações. Como o Douglas falou, quando tinha o time do Inter, a gente fazia uma arte especial saudando os jogadores, enfim, né? Então, acredito que se fosse hoje em dia, eles iam tirar selfie com o totem, né, com o nome deles, enfim, quer dizer... O fato é que a gente começou uma revolução digital 12 anos atrás, né? O que a gente hoje vê acontecer por conta da pandemia, né? Nós esperamos acontecer uma pandemia, um isolamento social, um distanciamento para pensar em revolução digital. Mas a nossa agência ela foi muito inovadora por causa disso, porque 12 anos atrás, nós já enxergávamos essa potencialidade do digital, né? E óbvio, além de tudo, era uma ferramenta super sustentável. Por quê? Porque os hotéis eles vendiam também espaços publicitários dentro dessa ferramenta e fazia com que os mesmos fossem custeados, ou seja, a ferramenta não só ela se pagava,
como ela também gerava lucro, receita para o hotel. Então, era uma solução muito inteligente e que, obviamente, abriu espaço para que a gente desse outro salto para fora do estado, né? Enfim, com esse produto, e que alavancasse a agência a um nível que a gente não esperava, pelo menos num curto espaço de tempo, e que aconteceu. Enfim, então como o Douglas falou, né, esse salto importante para a nossa agência aconteceu em 2010, quando a gente já estava com esse nosso produto de sinalização digital um pouco mais maturado, né? E a gente ofertou, o Douglas tem assim uma veia comercial bem grande também, né? Ele gosta dessa parte também, então ele conseguiu contatos, foi oferecendo esse nosso produto em diversas regiões do Rio Grande do Sul e chegou numa pessoa que tinha contato no Rio de Janeiro da Light, que é a concessionária de energia elétrica lá do estado do Rio de Janeiro, né, inteiro. E após algumas reuniões, eles se interessaram, né? A gente até ficou surpreso, porque, poxa, né, no Rio de Janeiro, uma empresa daquele porte, daquele tamanho, se impressionar com um produto de uma agência de jovens, né? Ainda mais jovens na época. Mas nós fomos lá, apresentamos, fizemos umas 2 ou 3 reuniões lá antes, né? Apresentamos, levamos um protótipo do produto lá, né? E alguns meses depois a gente fechou. E quando a gente fechou o contrato, eu lembro que a gente comemorou, assim, porque, de fato, financeiramente para a nossa empresa foi o início, né? Aliás, o início não, foi um dos grandes saltos que a gente deu, né? Porque a partir dali a gente contratou funcionários, começou a contratar funcionários, estagiários, porque a gente precisava ter uma equipe maior para alimentar. Porque lá na Light, um pouquinho diferente dos hotéis, o público-alvo eram os empregados da empresa, os colaboradores. Então, eles utilizaram a ferramenta para RH, né? Só que eles espalharam umas telas por unidades, foram 35 telas espalhadas por unidades no Rio de Janeiro inteiro, no estado. Então, a gente foi lá na fronteira com Minas, foi na capital, foi em todos os lugares do Rio de Janeiro, alugamos um carro e saímos instalando essas telas. E a gente percebeu, e era a mesma coisa, eles conseguiam fazer atualização. Quando teve aquela crise lá dos bueiros, né, que pegaram fogo, enfim, explodiram, o presidente da companhia fez um comunicado e 2 minutos depois já estava em todas as telas, em todas as unidades. Então, eles tiveram um avanço, assim, um estreitamento na comunicação com os colaboradores deles, né? Eles conseguiram trabalhar essa ferramenta. Os trabalhadores lá de unidades do interior, que às vezes se sentiam esquecidos, enfim, eles conseguiram se sentir presentes, porque atividades que eles faziam naquelas regiões também começaram a ser divulgadas em todas as telas. Então, fotos dos empregados, às vezes com as suas famílias, dependendo da campanha, né? Então, eu acho que foi extremamente importante para essa integração da empresa. O fato é que a sinalização digital e a inovação fizeram com que nós dessemos o primeiro boom dentro da agência, né? Que foi justamente o contrato da Light, né? O trabalho... E bem bacana essa parte aí que vocês estão falando dessa inovação, né, que vocês fizeram, porque hoje, quando a gente vai nesses condomínios comerciais, assim, mais chiquezinhos, que tem, assim, como é que eu vou te dizer? Vamos dizer assim, com mais dinheiro, né? Porque aí tu entra no elevador e já tem esses totemzinhos, né? Aí toda vez que eu entro, eu lembro de vocês, né? Eu digo, aqui, ó, o Douglas e o Guilherme que começaram, né? Esse trabalho, desculpa, esse trabalho no Rio de Janeiro, na Light, ele foi o nosso primeiro trabalho além Mampituba, que a gente costuma dizer, né? E foi um trabalho muito ousado, porque era uma agência de Porto Alegre atendendo virtualmente uma grande companhia do Rio de Janeiro. Também foi um trabalho de muita satisfação, por quê? Porque nós conseguimos, dentro da sinalização digital, integrar para a nossa real área, que era a comunicação, né? Nós trabalhamos, então, endomarketing e comunicação interna também há 10 anos atrás, quando isso era muito menos comum e usual do que hoje, né? Hoje nós temos grandes empresas
no Brasil trabalhando TV corporativa, como o Magazine Luiza, por exemplo, que tem estúdio interno dentro da própria companhia para fazer um canal de TV para funcionários, né? O Magazine Luiza tem literalmente um estúdio de TV dentro da estrutura, e óbvio que falar sobre isso há 10, 11 anos atrás era praticamente uma utopia. E nós conseguimos fazer. Né? Foi mais ou menos como construir um foguete e ir para a Lua, né? Que foi o que a NASA fez. Então, nós de certa forma, conseguimos com muita força fazer um projeto inovador aqui em Porto Alegre, jovens, né? Eu volto a dizer, nós já somos jovens, então há 10 anos atrás a gente era muito jovem. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro e claro, o mais importante dessa TV corporativa que nós instalamos na Light foi a democratização do acesso à informação. Por quê? Porque a Light é uma companhia que conta com mais ou menos 3.800 funcionários. Desses 3.800, grande parte deles, a maioria, não faz parte do setor administrativo da empresa. Pelo contrário, são as pessoas que estão na rua, que estão, eu ia dizer em cima dos postes, mas lá não tem poste, é no bueiro. Então, eles estão nos bueiros, mexendo na fiação, se arriscando. E essas pessoas, elas muitas vezes não conheciam sequer a face do presidente da empresa. Né? Eles não se tinha a integração, eu faço parte da Light. Né? Eu, funcionário do chão de fábrica, aquele que vai e faz a Light acontecer de verdade, esse ficava à parte das informações da empresa. Então, quem tinha acesso por conta dos murais, da intranet, dos meios convencionais de comunicação, eram os funcionários da parte administrativa. E quem fazia a Light de fato acontecer, quem literalmente foi lá e segurou o rojão na hora que deu aquela crise dos bueiros que explodiam, que eram os funcionários da rua, esses não tinham acesso à informação. E aí nós, com esses 35 pontos que instalamos nas unidades do Rio, a gente conseguiu fazer com que, por meio de videoconferências, o presidente da Light pudesse falar com essas pessoas. Que o presidente da Light pudesse agradecer essas pessoas pelo trabalho que elas estavam prestando, né? De realmente salvar a vida das pessoas nas ruas do Rio, que eu lembro que na época um turista americano, ele passou por cima de um bueiro e o bueiro explodiu e ele faleceu. Então, muito obrigado a Marina pelo comentário agora. A gente fica muito feliz com isso. Então, assim, a gente conseguiu fazer, por meio da nossa ferramenta de comunicação interna, por meio da nossa profissão, daquilo que eu, como Relações Públicas, desejo, né, que é a democratização da informação para todo mundo, a gente conseguiu fazer com que todo mundo na Light, os 3.800 funcionários, tivessem acesso em tempo real à mesma informação vinda do presidente, que todo mundo passasse a conhecer o presidente da empresa e sentisse a vontade, a grandeza que era fazer parte da companhia. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer relações públicas quando ele vai atuar dentro de uma empresa. É fazer com que as pessoas vistam a camiseta, saibam a importância, daquela corporação e se sintam integrantes do time, né? E eu acho que para mim foi muito gratificante, para o Guilherme, obviamente, também, porque ele desenvolveu todo o sistema, fazia as atualizações aqui em Porto Alegre, né? A gente tinha um pequeno estúdio na nossa sede, também foi com a Light que nós conseguimos, então, dar o primeiro boom na agência, ter os nossos primeiros funcionários, mudar de sede, ir para uma sede maior no Menino Deus, um bairro mais nobre da cidade, enfim, e conseguimos comprar o primeiro carro da empresa para fazer o comercial, enfim. Eu acho que o mais importante também de ressaltar é que não só a nossa ousadia, né, como foi comentado ali na live, mas a gente nunca teve nenhum tipo de patrocínio, de ajuda. Toda a nossa bagagem vem da educação que a gente teve. Né? E é por isso que eu volto a dizer
mais uma vez, que a educação financeira e que o incentivo em casa a empreender, mas dando a vara, não os peixes, isso é muito importante. É fundamental para que a gente consiga construir, de novo, uma nação empreendedora, uma nação próspera, com um pleno emprego. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer, né? Então é muito importante ter isso em casa. E nós, felizmente, tivemos, né? Toda a nossa construção, enquanto empresa, enquanto empresários, foi em cima da ousadia de querer fazer melhor, de querer fazer bem feito. E a gente realmente não viu barreiras para isso, não vimos fronteiras. Nós éramos meninos, saímos de Porto Alegre, fomos para o Rio de Janeiro, instalamos um sistema inovador que deu muito resultado na Light e que fez com que todo mundo tivesse acesso à comunicação interna. E isso para a gente foi muito gratificante. E, obviamente, né, 12 anos atrás, 11, 10 anos atrás, uma década atrás, a gente já estava fazendo a nossa revolução digital, quando hoje nós ouvimos falar por meio da obrigação de um isolamento social, né? Então, é mais legal quando a gente faz as coisas sem as obrigações, né? A gente viu isso lá atrás e, obviamente, eu acredito à minha família, acredito ao meu irmão, que vai ser meu eterno sócio, a gente é sócio desde que a gente nasceu, né? Eu acredito a eles todo esse pioneirismo e toda essa garra, né, para correr atrás do que a gente quer e sonha. Por isso que eu quis chamar vocês para o canal, né? O pessoal está encantado com vocês dois, porque assim, ó, eles têm, pessoal, muitas histórias para contar. Mas eu queria pedir para vocês, assim, dar uma pincelada bem resumida numa outra coisa que eu vou perguntar para vocês, porque eu quero adentrar mesmo no que vocês estão trabalhando hoje, né? Porque eles estão fazendo uma revolução. Eles, assim, ó, tudo isso que eles falaram foi sucesso, 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 mas foi passado. Mas tudo que eles entram, eles brilham, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode falar do presente deles agora, porque a gente tem que falar um pouquinho de todas essas coisas que eles trabalharam, porque foi muito interessante, né? E outra coisa, que tudo que eles trabalham, eles olham também a parte social. Isso é muito importante. Então, eu queria trazer para vocês que, de repente, vocês sabem das ações deles, mas não sabem que foram eles que fizeram. Eles tiveram diversos produtos que eles desenvolveram para a Prefeitura de Porto Alegre. Muito bacana, pela tema, né? Então, essa parte da campanha da camisinha, né? Que é muito bacana, das drogas, enfim, tudo quem foi, os responsáveis foi a tema. Né? Então, é bem bacana esse projeto social, né? Foi um projeto da empresa, mas ao mesmo tempo tem um lado social. Então, eles conseguem sempre aliar isso é muito importante. Então, eu queria que vocês dessem esse resuminho sobre esses trabalhos na prefeitura, para depois a gente começar a adentrar no que vocês estão fazendo hoje, que é para lá de interessante também. É importante mencionar todas essas questões, por quê? Porque é assim que as pessoas vão entender mais ou menos por como nós estamos inovando hoje dentro dessa pandemia, né? Quando nós, enfim, nós tivemos dentro da Light, nós tivemos, depois de um período, uma troca de diretoria, onde essa diretoria, num posicionamento de redução de custos, decidiu não contar mais com a agência e entregar todo o sistema de TV corporativa para o setor interno de comunicação da Light. E aí eles passaram a gerenciar a ferramenta direto do Rio, né? Para a gente, obviamente, foi um impacto financeiro, não dá para negar, porém, o que nos deixa, de certa forma, contentes com tudo isso, foi que a gente deixou um legado dentro da Light. A Light conta com essa TV corporativa até hoje, então, se fosse um produto ruim, obviamente, ele já teria sido colocado de lado, ele não foi colocado de lado, a Light conta com ele até hoje, porém, com toda a gestão interna, por uma questão de redução de custos, né? Eles não sentiram mais a necessidade de pagar uma empresa de Porto Alegre para fazer isso. Sem problema algum, nós saímos da Light e aí nós passamos a trabalhar, nós deixamos o setor privado
um tanto de lado na agência e passamos a trabalhar mais com o setor público, né? E aí nós passamos a atender as prefeituras de Porto Alegre, Viamão e Jaraguá do Sul, né? Dentro dessas prefeituras, nós trabalhamos isso a partir de 2012, nós trabalhamos com diversos programas, né, de saúde e educação para as escolas públicas e também para a população em geral, né? Começamos trabalhando com testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites, sempre no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? nas cidades de Porto Alegre e Viamão. E aí depois nós trabalhamos com alguns projetos dentro das escolas e também das unidades de saúde relacionados à prevenção de HIV, sífilis, hepatites e entrando em outras esferas, trabalhando questões de prevenção de gravidez na adolescência, bullying, enfim, homofobia, essas questões todas, que foram os projetos Galera Curtição e Tô Dentro, né? O Galera Curtição é um projeto que acontece em Porto Alegre desde 2012, acontece em Viamão e Jaraguá do Sul também. Foi um projeto que rendeu ao município de Viamão o Prêmio Gestor Público em 2018 ao prefeito, né, um prêmio dado pela FISVEC e pelo Sindifisco. Também o projeto Tô Dentro, que é uma exposição em 5 containers itinerante, que aconteceu em Viamão e também em Rio Grande, no município de Rio Grande, e em Jaraguá do Sul. Essa exposição ela recebeu uma certificação da ONU como uma estratégia bem-sucedida em trabalho com jovens e adolescentes na prevenção de HIV, sífilis, hepatites e também gravidez na adolescência. Então, foi um trabalho feito todo por nós, junto da gestão pública, só que eu preciso salientar que, por exemplo, em relação aos containers, a exposição do Tô Dentro, nós fizemos a compra dos 5 containers em Santa Catarina, nós fizemos toda a ambientação desses 5 containers, os 5 containers eram da agência, né? Então a gente fazia esse trabalho itinerante, né? Levava as carretas para os municípios para trabalhar com os jovens, né? E recebemos essa certificação da ONU, que muito nos honra, né? Um trabalho realmente conceituado no meio acadêmico, no meio técnico de gestão pública, né? Em saúde e educação. Também trabalhamos outros projetos na área pública muito interessantes, né? Trabalhamos com prevenção de tuberculose em todos os presídios, os principais presídios do Brasil, né? Antes que se fale, né? Mas por que trabalhar tuberculose dentro dos presídios no Brasil? Se as pessoas estão presas, né? Elas não estão na rua, por que trabalhar? Bom, é porque acontece muito da contaminação quando alguém vai visitar esse preso, né? Ou seja, a pessoa pega a tuberculose dentro do presídio e leva para fora do presídio. E esse era o grande problema que a gente tinha. Estava surgindo uma epidemia de tuberculose nas periferias do Brasil, né, por conta disso, da visita nos locais e, obviamente, se criava um problema de saúde pública fora dos presídios. Então, era preciso tratar dentro dos presídios para que fora a gente não tivesse essa epidemia e esse custo. Isso porque os presídios eles são incubadoras perfeitas para a bactéria, no caso, né? Porque são ambientes fechados, pouca ventilação, úmidos, enfim, tem aglomeração de pessoas, então tudo para transmitir a bactéria facilmente entre os apenados, né? E a gente até sofreu a gente teve alguns comentários negativos sobre esse trabalho, pessoas falando, mas gastar dinheiro com preso, né? Investimento com preso, enfim. Mas é uma questão de saúde pública, né? Assim, como o Douglas falou, acontece muito visita de familiares, enfim, e a própria comunicação com os apenados a gente teve que pensar. A gente fez grupos focais com a área da saúde, com a área de segurança, com os apenados e com os familiares dos apenados, porque e com isso a gente percebeu
que a grande importância que os apenados davam eram para as suas famílias, não propriamente para eles. Eles já estavam ali, eles não se importavam muito, enfim, mas a gente precisava fazer com que eles tivessem a consciência de que se eles passassem aquilo para a esposa, para o filho, enfim, para a mãe que viesse pegar, visitar, aquilo poderia causar sérios problemas depois para todo o núcleo familiar dele, enfim, foi através até da emoção que a gente conseguiu ter um resultado maior com eles, né? E, obviamente, dentro da comunicação foi muito desafiador para a gente, porque a gente tinha alguns pilares a seguir, né? Ou seja, trabalhar com o apenado, que na sua imensa maioria é analfabeto, era um tipo de material. Para o profissional de saúde, era outro tipo de material, um material mais técnico. Para o agente de segurança, era um material mais objetivo, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar diversas formas de linguagem dentro do mesmo projeto, porque os públicos eram diferentes, né? Isso também aconteceu muito forte nos trabalhos que a gente fez com a população de rua em Porto Alegre para prevenção de tuberculose, né? O Se Essa Rua Fosse Minha foi um projeto de prevenção de tuberculose para a população de rua. Porto Alegre sofria uma epidemia de tuberculose entre essa população, né? A gente não sabia muito bem por quê, porque a população em geral, né, as pessoas que têm casa, as pessoas que têm família, que vivem abrigadas, essas pessoas não sofrem com essas doenças, mas em Porto Alegre, dentro do grupo de moradores de rua, a gente tinha uma epidemia, né? Como hoje nós temos uma epidemia de Covid no Brasil e no mundo, nós tínhamos entre essa população em Porto Alegre. Então a gente precisou tratar isso, e obviamente que era muito difícil, porque alguns eram analfabetos, a gente tinha que trabalhar muito a questão de desenhos, né? A gente tinha que mostrar para eles que ficar no abrigo à noite era bom, que era importante tomar banho, que era importante, enfim, se cuidar, tomar o remédio. O remédio para tuberculose, se não me engano, ele dura 6 meses e tu tem que tomar todos os dias, tu não pode falhar um dia. Se tu falhar um dia, tu já interrompe o tratamento e aí, enfim, todo aquele custo para o Estado e para o governo do medicamento vai por ralo abaixo. E então, esse era um desafio grande, porque depois de um período tomando remédio, a pessoa já começa a ficar sintomática, enfim, ou, né, não, acha que está curada, enfim, e aí interrompe, desiste, né? Então, com os próprios apenados, é um desafio muito grande fazer com que eles entendam que é importante tomar, porque senão a bactéria volta e pode voltar mais forte, quer dizer, como o Douglas falou, né? Parece que é algo assim focal, assim, e de fato para iniciar o projeto mas assim tinha uma abrangência de importância, saúde pública do Brasil inteiro, né? Exatamente. Na verdade, Cláudio, só para... sim, pode falar. Não, só para completar, que é isso, a gente trabalha, o fato de trabalhar a saúde pública e para alguns públicos onde as pessoas não entendem muito bem por que se trabalha, na verdade, o que a gente estava fazendo era tentar reduzir o custo com medicamentos do SUS, tentar reduzir o custo do pagador de impostos para trabalhar com essas populações, porque a partir do momento em que tu começa a tratar elas, e fazer o tratamento da forma correta, tu cura elas antes e aí o governo tem uma economia, né? Então a gente não fazia isso por caridade nem enfim, por benevolência, não era isso. Embora a gente goste muito do nosso trabalho, goste da nossa trajetória e se orgulhe dela, e por isso que a gente está fazendo essa live hoje, o objetivo principal que a gente tinha era usar a comunicação a serviço da população e do público em geral. O a serviço é não só curar as pessoas, como também fazer com que o governo economizasse nessas quantias. Então, obviamente que pessoas tratadas e curadas, elas custam menos do que pessoas doentes. É um cálculo básico, né? Então, foi isso que fez com que a gente trabalhasse essas questões, enfim, e que nós entrássemos dentro da esfera pública, e também com muito sucesso. Foi ali que nós demos o segundo boom na agência. Aí nós passamos a ter uma agência de comunicação que eu costumo dizer completa, porque a gente fazia todo o serviço. Isso foi por volta de 2014.
nós fazíamos todo o serviço desde a criação até a impressão e entrega do material. O Instagram vai nos derrubar, tá? Aí eu vou encerrar e a gente volta de novo, tá? Enquanto os meninos não pedem a solicitação, bem importante essa parte que eles estavam relatando da comunicação, né, nas prefeituras, porque essa comunicação que eles faziam, né, não é só aquela parte do card, a parte visual, né, enfim, não, eles faziam todo um trabalho também com pesquisa de rua, né, com entrevistas com as pessoas, então era todo um trabalho de engajamento super diferente, inclusive na galera curtição, que eu sempre acompanho eles, assim, pelas redes, então o pessoal tinha, tipo assim, uma bancada, né, com a galera lá, o pessoal se integrando, enfim, vocês fazendo jogos interativos, né, então a comunicação, é importante a gente falar para o pessoal de casa, porque às vezes eles acham que a comunicação é apenas nas redes sociais, né? É um card bonito, coisa. Não, o trabalho de vocês ia além disso. Até eu que não sou da área, eu não sei se vocês que iam além, né? Ou esse trabalho de comunicação é assim mesmo que deve ser feito, né? Então, eu acho isso bem bacana até para o pessoal de casa ficar sabendo, né? Eu me lembro que eu não sei qual foi o projeto que vocês fizeram, não sei se foi a campanha contra o fumo, eu acho, não me engano se era contra o fumo, que vocês fizeram lá no centro, que tinha uma... Isso, né, que a pessoa entrava, né, e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, bem bacana. Assim como nós tivemos a experiência com o Tô Dentro, que eram os containers digamos assim, com as ambientações lúdicas e teatrais de conscientização para HIV, sífilis e hepatites, nós fomos convidados a fazer pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre um cigarro gigante, onde as pessoas, que foi no Dia Nacional ou Internacional de Luta contra o Tabaco, onde as pessoas entravam nesse cigarro e dentro dessa passagem elas vivenciavam todas as experiências da nicotina e dos metais pesados do cigarro dentro do nosso organismo, né? Então, obviamente, em todos esses materiais, em todos esses trabalhos, nós usamos também muito do digital, né? O Guilherme fazia as animações dentro do Tô Dentro, né? A gente trabalhava muito com telas e com vídeos e áudios dentro desses ambientes, e no cigarro foi a mesma coisa. Nós tínhamos telas dentro do cigarro onde a gente colocava vídeos e informações sobre a nicotina e também os metais pesados, né? Sobre os efeitos e os malefícios da nicotina e dos metais pesados no organismo humano. E obrigado ao Café Combustível ali pelo comentário, exatamente. O marketing experiencial ele é muito interessante porque ele fixa, né, o processo de aprendizado nas pessoas, né? Sai da teoria e vai para a prática e realmente se transforma e dá muito efeito. O cigarro ele foi tão impactante que eu lembro que até na época o Danilo Gentili tweetou, eu não sei se foi no Twitter ou se foi no Instagram, ele fez algum tipo de comentário, obviamente dentro daquele humor ácido e talvez de mau gosto dele, minha opinião pessoal, né? Ele fez uma referência em relação ao cigarro e ao Rio Grande do Sul, ao tamanho do cigarro e ao Rio Grande do Sul, enfim, uma piada sem graça, mas que para a gente foi muito interessante porque, de certa forma, ele viu o trabalho, um trabalho de alto impacto, e se chamou a atenção dele e foi para as redes dele, porque, de alguma forma, o trabalho teve o seu efetivo retorno, né, de impacto. O objetivo da ação era o impacto mesmo. De fato, o cigarro tinha uma metragem gigante, se não me engano, eram 15 ou 20 metros.
né? E realmente foi um trabalho muito gratificante para a gente e que teve repercussão, né? Nós tivemos outros trabalhos de muita repercussão, como, por exemplo, no Abril Verde para o Ministério Público do Trabalho, onde a gente fez algumas exposições ali na frente, no Glênio Pérez também, né? Eu lembro que nós começamos com uma ação onde a gente colocava aquelas marcas de giz de corpos, mais ou menos como a perícia faz quando existe algum homicídio. A gente fez esses riscos de giz no Lago Glênio Pérez e a gente colocava sempre próximo um capacete ou botas ou alguma coisa que relacionasse ao trabalho. E aí, um dia depois, 2 dias depois, a gente colocou, de fato, as cenas de como foram aquelas mortes, né? E, na verdade, a gente queria impactar, queria mostrar que o trabalho matava tanto quanto a criminalidade, por exemplo. Matava tanto quanto outros tipos de violência no Brasil, né? A gente tem um número elevadíssimo de homicídios no Brasil, cerca de 70 mil ano, mas o trabalho também mata, né? As pessoas que trabalham em andaimes, que trabalham com retroescavadeira, que trabalham como motoboys, que trabalham como, enfim, dentro de áreas de eletricitários que sobem em postes, enfim, essas pessoas todas elas correm muito risco. E muitas vezes essas mortes são invisíveis, né? A gente não tem acesso a elas. E o objetivo dessa ação no Lago Glênio Pérez foi justamente isso, foi mostrar que essas mortes também existem e que elas são visíveis. Então as pessoas passavam pelo Lago Glênio Pérez para ir trabalhar e se davam conta de que houve uma morte ali e aquela morte ela era por conta do trabalho. Foi uma ação de muita repercussão também, saiu na mídia, saiu na Zero Hora, saiu no Correio do Povo, Jornal do Comércio, enfim. E então a gente sempre teve essa característica de criar ações com um quê a mais de experiência para que as pessoas se conscientizassem, enfim, e desse mais resultado. Então tá. Então agora nessa segunda e última parte, né, da nossa live, quero dividir em 2 partes. Primeiro, agora, que essa segunda parte para mostrar mesmo o que vocês estão fazendo efetivamente hoje, né? Então vou deixar para a última parte sobre o novo negócio de vocês e falar um pouquinho agora, que é bem importante, está todo mundo querendo saber, porque eles, né, são sócios do balanceado do Barra Shopping Sul. E todo mundo quer saber, e agora que está fechado? Como esses empreendedores estão lidando com isso? Eu queria saber de vocês, então, essa experiência. Primeiro, por que vocês foram para um ramo de alimentação também? E a segunda pergunta, sobre essa pandemia. Vocês tiveram que demitir muito pessoal? Vocês adotaram a MP 936? Qual é o conselho que vocês também dão, né, para esses empresários que estão vivenciando isso com vocês, né? Porque é muito triste, porque são famílias, né? Que vocês são responsáveis por famílias, né? Por causa dos funcionários que vocês empregaram e a responsabilidade toda de resolver. E agora eu tenho que demitir, eu tenho que dar uma enxugada, o que eu devo fazer? Mas também meu fluxo de caixa está no negativo. E aí o que eu faço, né? Então, só para explicar como a gente chegou no balanceado, a gente já conhecia o restaurante como clientes, né? E em 2016 houve a oportunidade, a gente soube que o restaurante do Barra Shopping estava à venda, né? E a gente, assim, por uma questão financeira de investimento, a gente optou por fazer esse aporte como uma diversificação, né, dos nossos investimentos. Então, a gente entrou como sócios que éramos da Temo, entramos como sócios no restaurante, né? Obviamente foi um desafio enorme, a gente não tinha conhecimento sobre a área, então, assim como tudo que a gente faz, todos os trabalhos que a gente faz e que são importantes para o nosso resultado, a gente vestiu a camiseta, né? Então, nos primeiros meses a gente ia todos os dias no restaurante, a gente lavou louça, a gente lavou a salada, a gente trabalhou como caixa, para a gente poder entender exatamente como é que funcionava toda a mecânica ali, né? Eu acho que é muito importante tu ter total conhecimento sobre o que sobre o teu trabalho, sobre o que tu está fazendo,
para que tu também possa fazer com que aquele mecanismo depois gire sem a tua presença, né? E, então, claro, a gente formou uma equipe do zero, né? A gente optou por entrar em uma franquia porque, como a gente não tinha total conhecimento do mercado, a gente entendeu que seria uma forma menos arriscada de aprender sobre esse segmento também. Bom, passados então quase 4 anos, né, da loja, eu acredito que nos primeiros 3 anos e meio, teve um crescimento bem bom para a gente, assim, né? Acho que daqui a pouco a gente, claro, a gente conseguiu integrar algumas das ações que a gente já fazia como agência de marketing, a gente conseguiu fazer, né? Então, por exemplo, as telas que antes utilizavam, eles colocavam imagens fixas, a gente chegou na franquia e disse, não, mas a gente pode fazer animações para pelo menos ser mais atraente, né? Então a gente foi lá e fez. Quer dizer, a gente também usou um pouco das estratégias que a gente sabia. Infelizmente, nesse ponto, entra uma das nossas principais instabilidades nesse momento, que é a questão da franquia, né? Então, da franqueadora, no caso. A gente foi importante no início, como eu disse, que a gente não tinha o conhecimento, mas, de certa forma, ela também agora acaba nos engessando um pouco. E a gente, como tem esse perfil de querer fazer e tentar coisas novas, diferentes, a gente esbarra muitas vezes nessas proibições. Então, para a gente, isso hoje, nesse período de pandemia, é um ponto extremamente negativo, né? Talvez esse seja um dos principais desafios. Eu até estava conversando, a gente tem, na verdade, ali no restaurante, a gente tem diversos sócios, né? Além da gente, a gente tem o governo, onde a gente paga o imposto todo mês, a gente tem o shopping, onde a gente paga um boleto bem grande, né? O custo de ocupação de uma loja no shopping é muito grande, né? Às vezes as pessoas têm a ideia assim, de que o cara tem uma loja no restaurante, deve ganhar rios de dinheiro. Assim, ó, é suado, né? Ali as margens assim, são limitadas, tu tem que trabalhar. E o shopping não baixou o aluguel de vocês? Baixou. Eu vou chegar nesse ponto. Exatamente, vou chegar nesse ponto. Então, a gente teve assim a gente tem, como eu estava falando, o governo, o shopping, tem toda a folha salarial que a gente tem que a gente cumpre, né? E tem a franquia, onde a gente paga os royalties, né, mensalmente. E, claro, tem que pagar todos os fornecedores, enfim. Então, lá no final, quando sobrar, se sobrar, é nosso. Então, muitas vezes a nossa parte é muito menor do que a da franquia, é muito menor do que a do shopping, né? Assim, realmente um trabalho assim que a gente tem que tentar otimizar os custos ao máximo, que é para conseguir ter uma margem de lucro no final do mês, né? Em períodos de alta, a gente consegue ter um bom resultado, em períodos de baixa, a gente tem que tentar reduzir os custos ao máximo para que ele assim, se mantenha, né? Para que a gente não tenha prejuízo. Obviamente, a partir de fevereiro, em 18 de março, na verdade, o restaurante fechou em função do decreto, e esses últimos meses, financeiramente, para a gente foram terríveis, né? A gente já teve que fazer alguns aportes, né? Claro que a gente tinha um fundo de reserva, né, para utilizar. Tu questionou em relação aos funcionários. Os funcionários que na época tinham contrato de experiência, a gente não renovou, né? Os demais funcionários, inicialmente a gente fez a gente deu férias para todos, né? A gente pagou todas as férias, mesmo as antecipadas, os que precisavam, os que ainda não tinham o tempo integral, mas a gente antecipou todas as férias já. Esgotado isso, como a pandemia não tinha terminado, a gente fez a suspensão do contrato já por 30, depois renovamos por mais 30, né? e que encerraram agora na semana passada, né? E como a pandemia ainda não terminou e a gente não sabe, a gente agora optou por fazer a redução da carga horária deles, né? Então a gente ainda está vendo, conforme até o que a gente tem visto, sim, que tem o problema talvez todo nessa questão do shopping, desse restaurante no shopping também, é que a gente estava tendo decretos semanais, né? Eu fui na semana passada, o Bruno, que era nosso sócio na Tema, continua sendo nosso sócio no Balanceado, né? Eu fui com ele lá no shopping para a gente fazer uma reunião com a administração para renegociação de custos, enfim, e praticamente tudo que a gente tinha falado e acertado
Isso foi, se não me engano, numa quinta-feira, e na sexta-feira saiu um novo decreto, e aí tinha mudado tudo. Quer dizer, Eu acho que é importante salientar que, assim como nós, como empresários, temos a empatia e a solidariedade de ver as necessidades de outros empresários, e isso vai ficar evidenciado na parte do e-commerce, quando a gente for falar sobre o e-commerce, que vai ser a parte final da nossa live. Mas eu acho que é importante salientar que, e aqui nós estamos num canal aberto, livre, numa rede social para falar sobre isso, eu acho que é muito importante salientar que nós, pelo menos do ponto de vista da loja, do balanceado, nós não contamos com isso. Nós não contamos com isso nem por parte da Multiplan, não contamos com isso por parte da franquia, do balanceado, né? Faltou, sim, muita sensibilidade em relação a eles. Falta muito, mas muita sensibilidade também em relação ao governo. Eu acho que esses decretos abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha toda hora. Não tem como sustentar muitos negócios. Às vezes as pessoas têm no imaginário delas de que donos de lojas e comerciantes têm muito dinheiro. Isso não quer dizer, a gente, como o Guilherme ressaltou, nós temos muitos problemas financeiros em relação ao balanceado. Os aportes, obviamente, a gente tinha um fundo de reserva, porque nós nos programamos para isso, obviamente, mas esse fundo de reserva ele já secou, né? E eu falo isso com toda tranquilidade aqui. Nós tivemos que fazer aportes de contas pessoais nossas, né? Então, assim, quem acha que é fácil empreender, desculpa, não é fácil. A gente teve que tirar dinheiro das nossas contas pessoais para fazer com que a loja sobreviva a esse abre e fecha do governo. Então, assim, nós, como empresários, temos essa visão. A gente entende que, como empresários de tecnologia, nós temos que ajudar os outros empresários a vender mais. E é por isso que a gente migrou para a área do e-commerce, né? Agora, é muito triste a gente ver que outros empresários não ajudam pequenos empresários, né? Como foi no nosso caso em relação à loja, né? Nós temos ali, como o Guilherme disse, nós temos como sócio Multiplan, nós temos como sócio balanceado, nós temos como sócio governo, né? E a gente não contou, na minha opinião, com nenhum aporte desses 3 sócios. na verdade, assim, não dá para dizer nenhum, assim, na verdade, eles são sócios que normalmente são aportes pequenos. Eles só recebem lucros, né? Na hora do prejuízo fica só com a gente. Exatamente. Mas, assim, é lógico que também é uma questão de gestão, a gente optou por fazer isso e a gente tem que tentar fazer dar certo. Mas, assim, eu até fiquei meio surpreso, porque nesse sentido, assim, de auxílio aos lojistas nesse período de pandemia, a gente já teve várias discussões com a Multiplan, né, sobre diversas questões de reformas da loja, enfim, e os retornos eles sempre foram bem assim, nunca traziam muita solução, eram bem flexíveis, né, digamos assim. E agora, nesse período de pandemia, por mais que exista toda uma questão de que a gente queira renegociar e tentar algumas facilidades a mais, eu acredito que o shopping a administradora até fez a parte dela, ou está fazendo a parte dela, né? Ela criou um aplicativo ali para o Barra Shopping, fez um acordo com o Delivery Center, que é uma empresa de entregas, para que os lojistas possam fazer as entregas de forma por delivery, né? Teleentrega. Mas, assim, diferente disso, eu acho que a franqueadora, ela não cumpriu o papel, assim, sabe? Que a gente ficou 4 anos pagando os royalties todos os meses, sem questionar, né? Assim, sinceramente, eu acho que é um ponto bem relevante a ser considerado quando tu vai entrar num novo negócio, ver com quem tu vai te associar, né? Isso é fundamental. Eu andei falando com alguns amigos empresários, né, exatamente o que vocês estão falando, porque eu tenho alguns que são donos de restaurantes ou cafeterias, né, enfim, donos de loja, mas eles não têm esse problema de franquia. E muitos deles também não estão dentro do shopping.
vocês têm dois problemas, né? Um, aluguel caríssimo, shopping, né? E segundo, essa parte da franquia, né? Então, são muitas barreiras até vocês conseguirem o lucro. Aí dá um problema desse, né? Pior ainda, né? De Eu conseguir. sempre brinco que eu ainda vou escrever um livro com o título Pense Bem Antes de Ter uma Franquia, porque realmente Eu acho que como experiência num segmento novo é importante, né? Sem dúvida, mas eu acho que depois, se tu aprende, tu tem. A gente, como a gente veio conversando já desde o início da live, a gente tem já a nossa veia empreendedora desde o início, então a gente não teria problema em tocar alguma coisa agora sem uma bandeira, né? O Com que certeza, acontece é que. já tem toda a O que acontece. experiência. Pois é, mas a gente precisava construir isso, né? Então eu acho que foi importante, assim, né? A gente não pode achar que tudo é negativo, né? Eu acho que tem toda a questão da experiência que é muito importante, né? Só que assim, é o que o Douglas falou, agora nesse momento, por exemplo, a gente teria condições de fazer um e-commerce para nossa loja para sair vendendo. Aí eu fui falar com a franqueadora, perguntar e tal, não pode. A gente já É. está vendo, a gente já tá vendo, mas aí o tá vendo é o tempo deles, né? Por exemplo, a gente sempre trabalhou com comunicação, né? Quando a gente vai fazer um pedido de marketing para a loja, leva de 15 a 20 dias. Até passar isso, já perdeu até a gente receber, porque a franqueadora pega, envia para a agênciazinha padrão lá, passa pelo atendente, que passa para comunicação, que passa para não sei quem. Tipo, ali na nossa agência, os nossos prazos, assim, a gente trabalha sempre com 2, 3 dias, dependendo, né? Lógico, se é um projeto maior, tem todo um estudo de tempo para fazer, mas normalmente assim a gente preza muito pela agilidade, né? A gente entende que a comunicação ela é urgente, ela tem que ser sempre para agora, né? E isso fica a desejar com a franqueadora, porque aí a gente pede alguma coisa, tem uma campanha, tem um produto que está em estoque, a gente precisa vender de uma vez, ou tem algum problema de comunicação na loja que a gente precisa resolver, aí tu pede. Quando chega aquele resultado 20 dias depois, aquilo não precisa mais, já passou, né? Então, é isso, assim, a gente tem vários engessamentos na franqueadora que nos impediriam de estar numa situação melhor agora. Não numa situação boa, obviamente, eu acho que nenhum lojista deve estar numa situação perto de estar boa, mas a gente teria condições, sim, de ter, de estar, assim, mais aliviados, mais tranquilos, pelo menos, né? Eu acho Então, que vocês falaram tudo, sabe? Quando a gente é empreendedor, que eu também me considero empreendedora, quando a gente é autônomo, dono, né, do nosso nariz, como é difícil aí a gente ter alguém que delimita e também diga, ah, tu tem que fazer assim, 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 assado, né? Eu tenho um conhecido também que tem um pub, e o pub, assim, a cor super sem graça, todo branquinho, sabe? Daí teve um dia que até conversei, disse, por que tu não faz assim, assim, assado? Ele disse, não, é que tu não sabe, aqui é uma franquia, né, de Santa Cruz do Sul, e eu tenho que fazer exatamente, né, eu não tenho como fazer as mudanças, né, então eu penso assim, empreendedor não pode com essa parte engessada, não casa, né, não, não não casa, porque a pode, gente não não pode tá. criar, gente, né, e outra, a gente tem sempre, por exemplo, a gente tem sempre que pensar na redução dos custos, certo? sim, Um exemplo bem claro que eu vou dar agora. Quando a gente comprou a loja, nos foi imposto que utilizasse a arquiteta da franqueadora, né, hum, para fazer a reforma da loja. A minha esposa é arquiteta, né? Quer dizer, eu tive que brigar com eles. Aí, claro, como a gente estava entrando, eles flexibilizaram, né? Se a sim, gente fosse reformar agora, provavelmente eles não flexibilizariam, porque já estão com o contrato assinado, então não tem mais muito o que negociar, né? Quer sim, dizer, para mim é interessante pagar, eu pago para minha esposa, assim, tipo, né, eu vou ter o contato direto com ela, enfim, por que eu vou pagar 3 vezes mais para a arquiteta da franqueadora, né? Ah, tem que exatamente. seguir um projeto, beleza, a gente segue o projeto que tiver que seguir, né? Passa as É, pastas técnicas, a minha esposa vai ver e vai fazer. eu acho que em relação a franquias, até o comentário que o José Maranguelo fez ali, de que a franquia ela te dá a receita, né? Mas a receita do bolo, mas o empreendedor ele quer seguir o seu caminho. Eu concordo, acho que é verdade, mas o grande problema das franquias, ao meu ver, é que quando a receita não dá certo, eles, de certa forma, tiram o corpo fora, né? E eu acho que esse é o grande problema, né? A receita, ela nem sempre ela dá certo. Nem sempre o bolo sai do forno grande, bonito. Às vezes o forno, às vezes dá uma desandada, o bolo sai abatumado. E aí quando o bolo sai abatumado,
sobra para o lojista, sobra para o empreendedor, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão importante a se ressaltar. Eu volto a dizer, eu acho que nós passamos por um momento único, exclusivo na história das nossas vidas, né? Tanto na minha, quanto do Guilherme, quanto a tua, quanto a de todos que estão acompanhando a live. Parecido com isso, só o crash de 29. E então eu acho que sim, os empresários eles devem se ajudar mais, devem criar soluções que ajudem uns aos outros para que a gente possa sobreviver a essa pandemia, a essa crise, porque é muito importante ressaltar que sem CNPJs os CPFs também não sobrevivem. Isso é importante ser ressaltado. É óbvio que a gente vive uma crise de saúde, é óbvio que nós vivemos uma crise sanitária, mas nós temos UTIs superlotadas, é verdade, como se isso também não tivesse acontecido em outros anos. Se a gente pegar um histórico dos anos, a gente vai ver que as UTIs elas são superlotadas desde sempre, né? Obrigado, Deia, pelo comentário. A gente também está adorando fazer a live. Mas é importante ressaltar isso, que sem CNPJs os CPFs não sobrevivem. É preciso gerar receita, é preciso gerar emprego, é preciso gerar tecnologia até para superar essa crise do Covid, e isso vai entrar no nosso último tópico da live, porque a gente tem até um anúncio interessante para fazer nesse vídeo. Bom, então vamos para a última parte, né? Antes que nos derrubem É verdade. A gente fala bastante. Essa live já deve ter batido o recorde de tempo, né? Eu acho que sim, eu sabia disso, né? Mas vamos lá. Capaz, vamos conversar então sobre um negócio muito novo de vocês, né? Que foi aberto, se eu não me engano, em fevereiro. Não sei se eu vou falar certinho. É NOS mesmo? NOS? Não, é NOS. É NOS. Então tá. Eu achei que fosse NOS, eu fiquei meio assim, né? Então eu queria que Então eu queria que vocês falassem desse projeto bonito. Já sei que tem um e-commerce, então tá todo mundo curioso aí, os clientes aí querendo saber sobre isso. Obrigado, Silvia, pelo comentário também. Maravilhoso estar com vocês. Então, eu gostaria de saber, então, como é que começou esse projeto NOS, o que é esse NOS, é só e-commerce, também é comunicação social, qual é o produto, né? Falar certinho, qual é o produto que é oferecido para os clientes? Então, em fevereiro, nós saímos, né, da então agência da GT4 Comunicação, que foi o nome dado posteriormente a Tema, e nós resolvemos criar a NOS, né? O Guilherme e o Bruno, né? O Bruno um pouco mais tarde, um pouco depois, ele decidiu sair da sociedade, decidiu seguir outros rumos na carreira dele, e nós ficamos, eu e o Guilherme, com essa agência. Bom, nós começamos essa agência em meio a uma pandemia, em meio ao isolamento social, em meio a todas as barreiras e dificuldades que já se tem para abrir uma agência, porém com o diferencial de que a gente não podia sair para vender essa agência, né? Então, a gente realmente teve que olhar um para o outro e pensar, cara, a gente tem que voltar para a nossa raiz digital, para a nossa raiz de empreendedorismo dentro dessa esfera, para conseguir sobreviver e para conseguir trabalhar. E aí nós fizemos... Obrigado, Cris. Aí, o Cris é do lado Super Davi, que é um dos proprietários lá, onde nós fizemos o e-commerce, que nós vamos falar em seguida, né? Nós propusemos, então, para o Super Davi, para o Charles e para o Cris, que está aí acompanhando a nossa live, nós fizemos um e-commerce, né? Nós já trabalhávamos com o Super Davi anteriormente, trabalhamos com eles desde 2016, né? O Charles e o Cris são nossos amigos de infância, e a gente já vinha trabalhando com eles a questão do delivery por WhatsApp, né? Nós fizemos o Clube Super Davi, isso no ano passado,
e o clube estava dando super certo. A diferença é que, claro, pelo WhatsApp tu recebe pedidos de todas as formas, né? Enfim, alguns clientes cancelavam as vendas no meio do caminho e tal. E aí, como surgiu essa questão de isolamento e o Super Davi precisou ficar fechado por um tempo também, e eles são nossos amigos de longa data e são pessoas que a gente preza muito, nós propusemos fazer um e-commerce para eles, né? O Porto Alegre contava só com um e-commerce de supermercado em Porto Alegre, na cidade, né? E nós também, então, nos consideramos, de certa forma, pioneiros nesse campo na cidade, como a gente foi pioneiro em sinalização digital há 12 anos atrás. Fizemos o site, né, para o Super Davi, e hoje, né, passado um mês e pouco desse lançamento, nós já tivemos uma matéria no Jornal do Comércio em relação a esse e-commerce. O Super Davi está com uma média de venda no delivery de mais ou menos 150, 160 mil mês, né? Então é um valor muito elevado para um período tão complexo, onde eles precisaram ficar fechados também, né? Onde eles precisaram restringir o acesso das pessoas no supermercado, onde entrava uma, duas pessoas por vez, onde os idosos tinham horários especiais, né? Então a gente conseguiu, com essa ferramenta do delivery e do e-commerce, nós conseguimos fazer com que o Super Davi potencializasse as vendas deles, né? E a gente se sente muito feliz, muito agradecido primeiro pela confiança que eles sempre tiveram na gente, e outra de termos, com o nosso conhecimento e com o nosso trabalho, contribuído para ajudar nas vendas desses empresários que são nossos amigos antes de tudo, né? Então a gente fica muito feliz, muito realizado com isso, de saber que o nosso trabalho ele contribuiu para que outras empresas também sobrevivessem a esse momento, para que não só nós dois, reiniciando um trabalho dentro de todas as adversidades, e eu vou te dizer, Cláudia, isso não tem problema, a gente já passou por outras adversidades, não vai ser essa que vai nos derrubar, nem de perto. Mas para a gente foi motivo de muito orgulho criar um site onde nós já recebemos feedbacks de que o site é melhor do que o do concorrente pioneiro, nós já recebemos feedbacks em relação à matéria que saiu no Jornal do Comércio. Então, para a gente é realmente gratificante enfim, o e-commerce do Super Davi foi um marco para a gente, né, como empresários, um marco tão grande e importante quanto todos esses outros pontos que nós citamos nessa live. Bom, eu acho que é importante dizer nessa questão do e-commerce do Super Davi, que é um pouco daquilo também que o Douglas falou sobre como alguns empresários podem tentar ajudar os outros para manterem os seus negócios e também darem empregos, etc. e tal. E assim, percebe-se que as vendas que o Super Davi faz pelo e-commerce, elas possuem um ticket médio bem mais alto do que as vendas que são feitas na loja, né? E isso se reflete também no fato de que o Super Davi ele fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né, na Avenida Juca Batista, e ele fica localizado entre dois Zafares, né? Tem o Zafari da Juca e um pouco depois tem o da Ípica, né? Ípica. E nota-se com isso que o Super Davi ele está pegando clientes desses mercados, ele está conseguindo concorrer e bater de frente com supermercados tradicionais como o Zafari, né? Até porque eles têm já os seus clientes que são fidelizados, né? Por exemplo, o açougue do Super Davi não dá nem para comparar com o do Zafari, é muito melhor, né? Todo mundo, assim, ele é reconhecido por ter um açougue de excelência. Então, também aproximar essas pessoas que a gente só ia no Zafari ali com o carrinho e tal, e que agora podem também fazer o pedido de açougue pelo e-commerce, né? O que está acontecendo, eu acho que também para o próprio Super Davi é positivo tanto na conquista desses clientes novos quanto na fidelização dos antigos, né? Eu percebo pelos relatórios que existem alguns clientes que já fizeram 2, 3, 4 compras pelo e-commerce, né? Ou seja, fizeram e se repetiram porque gostaram da experiência e estão fazendo de novo, né? Eu particularmente também já fiz as minhas compras do Super Davi pelo site.
A entrega foi maravilhosa, na porta da minha casa, uns produtos higienizados, o atendimento super bom, quer dizer, né, recebi um bilhetinho carinhoso, né, quer dizer, são coisas assim que aproximam e que te fazem ter esse é um ponto importante a ressaltar, que é a questão de trabalhar relações públicas e trabalhar a comunicação entre as pessoas, né? Se escutou muito que o e-commerce o e-commerce hoje, para início de conversa, é um segmento que movimentou nos últimos 6 meses no Brasil 26 bilhões. Ou seja, é um mercado que não tem volta. Quem não se readaptar a esse modelo, dentro de 2, 3, 4 anos, vai deixar de existir ou vai perder muito espaço para a concorrência. Então, isso é importante ressaltar. O segundo ponto é o seguinte, é que o e-commerce, muita gente diz, não, mas eu gosto de tratar com o cliente diretamente na loja, eu gosto da aproximação que o contato, né, dá, enfim. No Super Davi, por exemplo, a gente fez o e-commerce e eles fazem as entregas, né, eles não terceirizam as entregas, isso é muito interessante, eles não terceirizam para Uber Eats, nem para iFood, nem ninguém. Eles usam os veículos próprios para fazer a entrega. Tanto que eles delimitaram em 26 bairros, se não me engano, de Porto Alegre, da Zona Sul de Porto Alegre, para justamente conseguirem atender com qualidade esses clientes. Né? Então, não é a entrega pela entrega, é a entrega com o entregador do Super Davi, com o veículo do Super Davi, e ainda por cima eles fazem, junto da nota que vem o pedido, eles ainda fazem um bilhete super carinhoso para todos os compradores do mercado. Ou seja, isso tudo aproxima e fideliza o cliente. Né? Então, o e-commerce, esse mito de que o e-commerce ele é frio, é gelado e não tem a humanização que a venda pessoal possui, isso é um mito. Não, com criatividade e com trabalho, obviamente, de relações públicas, de comunicação, tu consegue fazer com que esse trabalho seja humanizado. E vocês pretendem também fazer essa parte do nós para profissionais que vendem produtos, por exemplo, de cursos ou até serviços de consultoria, enfim? Estou me colocando dando um exemplo. A gente acha que esse é o futuro, entende? É o que eles chamam de novo normal, né? Não tem como escapar disso. Foi o número que eu dei agora. Nos últimos 6 meses, o e-commerce movimentou 26 bilhões no Brasil. Né? Então, é um mercado que não tem volta. E aí, depois do Super Davi, dessa experiência super bem sucedida, nós migramos para um outro negócio também relacionado ao e-commerce, que foi com a nossa tia Gisele, da Agnes Seguros, que nos deu a oportunidade lá atrás, com 15, 16 anos, de trabalharmos com ela. Ela, nessa pandemia, né, o Super Davi não vem para cá. Mas o Cris está assistindo a live, então ele provavelmente vai ver esse comentário e vai passar para a galera lá. E para o Menino Deus, ele vem? Menino Deus, não, ainda não. Ligaram de Voti para ele esses dias. Menino Deus também. Ligaram de Voti esses dias também. Queriam fazer uma entrega do Super Davi em Voti. Mas o Cris, infelizmente, ele está vendo a live, então eu acho que ele vai dar um jeito. Eu falei para o Charles, agora que tirou a barreira física da loja, ele vai ter que contratar mais gente, vai ser um problema bom para ele. Vai vender em Porto Alegre. Mas assim, e aí a nossa tia também, né? Ela, dentro da pandemia, enfim, ela começou a olhar para o guarda-roupa dela e ver que tinha um monte de roupa ali, e ela começou a vender essas roupas pelo Instagram. E começou a dar certo, ela começou a vender. E aí nós chegamos para ela e falamos, né? Tia, olha só, a gente sabe fazer e-commerce, então vamos fazer um e-commerce para o teu brechó. E aí nós fizemos uma logomarca para ela, fizemos o e-commerce. Amigas dela começaram a disponibilizar roupas para vender.
e virou um negócio, né? Tanto que quando nós lançamos o e-commerce, cerca de 4 horas depois de lançado o e-commerce, ela fez uma venda para São Paulo. Ou seja, e isso tudo começou como uma brincadeira, né? Ela simplesmente quis se desfazer de algumas roupas. Né? Nem brincadeira. Foi fazer a limpeza na casa na pandemia, né? As pessoas começaram a olhar mais para os seus lares, né? Exato. E aí nós, por sabermos fazer e-commerces e gostarmos de fazer isso, nós fizemos um e-commerce para ela, que é o brechó, etc e tals.com.br. E lá tem diversas peças, né, onde vocês podem, enfim, dar uma olhada. Tem roupas muito, muito legais lá. O Super Davi é superdavi.com.br, tá? Eu já estou aproveitando e citando os dois endereços, porque são sites maravilhosos. E vocês vão gostar de acessar, eles são responsivos, se adaptam a todas as telas, enfim, então é super prático. E aí nós fizemos o e-commerce para ela e tem dado um grande resultado também. Enfim, ela em 4 horas conseguiu fazer uma venda para São Paulo, então a gente considera algo muito relevante. Um único ponto que eu faço questão de citar aqui, do ponto de vista informativo também, né, para quem quer iniciar nessa área do e-commerce, é que o e-commerce ele anda muito, muito, muito junto das redes sociais. Então, é importante que se tenha o e-commerce, ok, é fundamental, porém, a divulgação nas redes sociais ela é muito importante. Né? A gente faz isso com os nossos clientes, o Davi, costumeiramente, né, a gente faz uma intensiva, né, em relação às redes sociais, então é importante divulgar o endereço nas redes sociais, é importante divulgar os comentários positivos nas redes sociais, é importante colocar as condições de pagamento nas redes sociais, enfim, são dois bichinhos que a gente precisa alimentar bem, né, as redes sociais e o e-commerce, para que eles juntos consigam né, fazer um trabalho de fato efetivo para os clientes, né? Então tá, então vamos para a gente fechar nossa live, né? Eu queria primeiro agradecer muito, né? A gente poderia ficar até de noite falando, mas a gente não pode. Mas eu queria que vocês deixassem um recado final, dizendo para nós o que vocês almejam de futuro para nós, né? Para nós, não nós pessoas, para a empresa nós. Para a empresa nossa. Isso. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer aos nossos 14 clientes que nós conseguimos nesses meses, desde a abertura da nós, mais precisamente em março desse ano, né, nós estamos em julho e a gente já conseguiu 14 clientes, isso para a gente, dentro de uma pandemia, ou seja, a empresa ela nasceu no isolamento, né? Ela não surgiu antes, ela nasceu dentro do isolamento quando a gente olhou um para o outro e pensou, putz, o que a gente vai fazer? Né? Então nós temos 14 clientes e eu queria agradecer de coração a cada um deles. Eles são muito importantes para a gente e eles são eles são a causa da nossa existência e também da nossa gratidão, né? A gente sobrevive por causa deles, então para eles, todo o meu agradecimento, todo o meu amor, né? E sim, dentro desses clientes, eu queria fazer uma ressalva, né? Um deles é um cliente que nós atendemos de forma voluntária, que é o Lar Maria de Nazaré. É um abrigo. Nós gerenciamos as redes sociais deles, então, por favor, entrem lá no Instagram e no Facebook do Lar Maria de Nazaré. É um lar que atende 40 idosas em situação de vulnerabilidade social. Então, nós pegamos essas redes sociais para ajudar eles na questão das doações, divulgando quais são os itens necessários para o lar, o que as senhoras estão precisando lá, né? E já tem dado um resultado muito efetivo também. Né? Então, nós né, não conseguimos só clientes que, enfim, nos pagam, que nos financiam, mas também nós conseguimos fazer praticar o bem dentro dessa pandemia, dentro daquilo que a gente sabe fazer. Né? Nós não só auxiliamos
o Super Davi a vender mais, como a minha tia lá no brechó, etc. e tal, a vender mais, mas nós também estamos cumprindo com a nossa função social, atendendo esse lar. Em breve nós vamos atender um novo, também de forma voluntária, um centro espírita lá em Viamão. Nós já estamos em tratativas, né, o Amor e Luz, para gerenciar as redes sociais também e auxiliar no trabalho muito bonito que eles fazem na cidade de Viamão, também com pessoas carentes. Então é importante isso. Por isso que quando eu estava falando um pouco da questão do balanceado, eu de forma mais veemente falei sobre o auxiliar, né? A gente pode contribuir com a sociedade, contribuir com outros empresários, contribuir com outras organizações e instituições, fazendo aquilo que a gente sabe, né? E nós, dentro de toda a dificuldade que foi criar uma empresa dentro de uma pandemia, dentro de um isolamento social, quando a gente não podia sair para vender, e eu vou te dizer, Cláudia, nós estamos saindo. Quando a gente tem que fazer uma reunião, nós vamos. Nós pegamos o carro, colocamos uma máscara, colocamos álcool gel na bolsa, no carro, e nós vamos fazer as reuniões. Eu vou até o meu cliente, né? E com seguindo todo o protocolo de segurança, seguindo toda a questão de distanciamento, mas eu vou por respeito também ao meu cliente, que faz com que a gente sobreviva. Então, eu queria agradecer a todos esses clientes e eu queria, por fim, né, dando encerramento na minha fala e passando para o Guilherme, anunciar que nós temos um novo cliente, que é o IPARGS, onde eles farão um estudo de Covid-19 em Porto Alegre. Porto Alegre foi selecionada como uma das 60 cidades no mundo a fazer esse estudo, e que o estudo se chama Provid Poa, né, ao qual nós construímos a logomarca e estamos construindo o site. Nós faremos testes em Porto Alegre com 4 vacinas, 2 desenvolvidas nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e outra na China, e a nós foi escolhida como a agência do IPARGS, como instituto, né, que é o Instituto de Pesquisas do Rio Grande do Sul, como também a agência do Provid Poa Porto Alegre, né, do Provid Poa, que é um estudo inovador no mundo, onde apenas 60 cidades vão contar com essa pesquisa, e para a gente é uma honra ter criado uma agência dentro de um isolamento, repito, dentro de uma epidemia, e já ser selecionados para sermos a agência de um estudo que talvez encontre a solução para essa epidemia. Então, empreender é isso. Empreender é a gente querer fazer diferente, é a gente não ter medo, é a gente vestir a nossa armadura todos os dias e botar a cara no trabalho. Então, é com muita honra que eu anuncio esse cliente. É um cliente, foi o último cliente que nós conseguimos, a gente ainda não anunciou ele nas redes. A tua live está sendo uma exclusiva, né? E para a gente é uma honra, e eu acho que isso responde também o título dessa live, né, dos desafios de empreender durante o isolamento social e durante uma pandemia. Para a gente foi desafiador, para a gente, eu não vou dizer que nós não tivemos medo, eu não vou dizer que nós não tivemos receios, mas a gente colocou a nossa armadura e nós fomos lutar. E com certeza ter recebido esse cliente que pode encontrar a solução para a Covid em Porto Alegre, para a gente é a maior recompensa por todo o nosso esforço e por toda a nossa ausência de medo, né? Então eu tenho muito orgulho de anunciar isso, tenho muito orgulho de fazer parte da nós, tenho muito orgulho de ser sócio do meu irmão. Como eu disse, eu sou sócio dele desde 1986 e vou seguir sendo sócio para o resto da vida, né? E é um orgulho também fazer parte dessa live com uma empresa tão importante dentro da perícia contábil como a Laranja e Maranguelo, uma empresa que me orgulha muito, né, enfim, de ter sido convidado para falar sobre empreendedorismo para pessoas que já entendem tanto de empreendedorismo. Então, assim, para mim é uma honra mesmo. Então eu vou passar para o Guilherme fazer as considerações finais dele, mas assim, é isso. Eu, enfim, tenho só a agradecer
aos meus 14, e na verdade agora são 15, né? Porque eu anunciei o IPAD, então é isso. Então, bom, fica até difícil agora, o Douglas já agradeceu aí todo mundo, mas... É a vantagem de falar primeiro, né? Bom, eu queria... Te vira agora. Eu queria dizer que em 28 de fevereiro a gente saiu da empresa que a gente teve por 12. Deixa eu mandar um beijo para minha tia, para Gisele Petri, que está aí nos acompanhando, né? Fazer também, né? O jabá é brechó, etc e tals.com.br. Acessem o e-commerce, também tem Facebook, Instagram, roupas lindíssimas lá. E se quiser seguros... E seguros, Agni Seguros. A GNI, Agni Seguros, é a melhor corretora de Porto Alegre. Então, eu estava dizendo que em 28 de fevereiro nós saímos de uma empresa que a gente teve por 12 anos, né? E 18 dias depois, em 18 de março, a gente estava fechando por conta do decreto o restaurante no shopping, né? Então foram 18 dias que foram um furacão, né? Assim, o que a gente tinha imaginado para o nosso 2020, sem dúvida nenhuma, a pandemia, o vírus chegou, bagunçou, derrubou tudo. A gente assim sentou nos últimos dias de março e pensou o que a gente vai fazer agora, né? O próprio dinheiro que a gente tinha guardado, que era tinha um certo planejamento também, acabou sendo diminuindo, né? A gente teve que fazer esses investimentos em outras áreas, mas o que a gente acreditou assim nesse momento, quando começou a pandemia, a gente teve um negócio fechado e o outro a gente saiu, a gente ficou desesperado por 2 dias, mas depois a gente conversou e a gente percebeu, a gente viu todo o nosso histórico, a gente viu que a gente tem potencial, a gente viu que assim, por toda a construção que a gente falou na primeira parte da live, né? Assim, a integração que a gente teve com a nossa tia, com a nossa avó, né? A educação que nós tivemos dos nossos pais e por toda a construção que a gente fez de forma, assim, eu sempre brincava com o Douglas, com o Bruno e tal, a gente sempre em todo o Réveillon a gente falava assim, como é que será que vai ser o ano que vem, né? A gente sempre ficava meio temeroso assim em relação a contratos, enfim, como é que vai ser? E todos os anos um foi melhor que o outro, um foi melhor que o outro. A gente foi crescendo de forma exponencial, né? E é lógico que toda essa mudança que a gente teve agora, de maneira meio forçada, nos causou um desconforto, né? Mas a gente sabe que qualquer mudança causa desconforto, justamente por isso. E eu falei para o Douglas, olha, talvez a gente esteja dando um passo para trás, mas pode ter certeza que a gente vai dar 2, 3 para frente agora, né? E foi o que a gente fez, assim, realmente a gente se surpreendeu demais com a quantidade de clientes que a gente conseguiu nesses 3, 4 meses, né? Assim, tem muito da nossa força de vontade nisso, tem muito do nosso pensamento positivo também, né? Eu acho que isso é muito importante, a energia, estar cercado de pessoas que te empurrem para frente, que te façam acreditar no teu trabalho, acreditar no que tu está fazendo, né? Então, assim, eu também só tenho a agradecer, eu agradeço demais a tia Gia, eu já falei isso para ela, assim, que ela foi muito importante na minha construção profissional. Eu agradeço demais aos meus pais por toda a educação financeira que eu tive desde que eu era um pirralhinho, né? E formação de caráter. Eu agradeço a minha esposa que também está assistindo a live e que também sempre é muito importante para mim, porque sempre que eu chego em casa com algum problema de trabalho, antes ou depois, agora durante a pandemia, ela diz, não, vai dar certo, vocês vão conseguir, vocês são bons, vocês podem confiar, né, assim que vocês vão ter sucesso. Então, aos meus amigos, então, e a todos os clientes, como o Douglas disse, assim, os clientes eu queria até também já fazer uma propaganda nossa, então, você entra lá no nosso site, né, noscreativo.com.br, nós com 2 Os, né, e
talvez um dos diferenciais também para a gente seja isso que o Douglas falou, de um ajudar o outro. A gente tem propostas de trabalho completamente diferentes de acordo com a realidade de cada um dos empreendedores que nos procurarem, né, ou dos clientes, enfim. Né, a gente não tem aquele modelo rígido, quando nosso contrato é isso, a gente faz isso e deu. Né? A gente ajuda a procurar uma solução, né? E se a gente, eu sempre digo assim, quando me perguntam, dá para fazer isso? Eu digo, tudo dá. Né? E se não der, a gente descobre como fazer, porque é isso, assim, a gente quer ajudar, encontrar a solução que o nosso cliente precisar, né? E a gente está disposto a ajudar, enfim, vamos flexibilizar, como o Douglas falou, a gente ajuda, a gente faz contrato especial com cada um cliente, da maneira que for melhor para todo mundo, que eu acho que agora a pandemia veio para mostrar que é importante que todo mundo vai perder um pouco, né? Para que ninguém precise perder tudo, né? É óbvio que é um momento de baixa, é óbvio, né? Mas eu sempre entendi isso, que né, no momento da união, todo mundo tem que ceder um pouquinho, tem que perder um pouquinho, para que ninguém perca tudo e ali na frente todo mundo consiga crescer junto, né? Eu também queria aproveitar e entre os agradecimentos todos que eu já fiz, eu queria deixar um beijo muito grande para minha namorada, para a Vivian. É uma pessoa que me acompanha, que vibra com cada contratinho que a nós consegue, que sempre está do meu lado para dizer que as coisas vão dar certo, que em momentos muito difíceis da minha vida estendeu a mão, me acolheu. E sim, né, todo esse processo de mudança não foi fácil, e ela teve sempre do meu lado para me dar força, para me dar guarida. E inclusive ela me apresentou uma frase do Guimarães Rosa que eu queria deixar ela para o final, né, para todos vocês. Que, enfim, Guimarães Rosa foi um dos maiores autores brasileiros e, enfim, ele foi reconhecido internacionalmente e, infelizmente, faleceu cedo, mas ele tinha uma frase que era muito importante dizer, né, citar, que abre aspas, né, o que a vida espera da gente é coragem. E é isso que todos os dias, ao acordar, eu penso. O que a vida espera de mim é coragem. Né? E o que a vida espera da nós e o que a vida espera do Guilherme é coragem. E eu tenho certeza que a gente tem muita coragem nesses dois corpos, muita força, né? E é por isso. Eu queria agradecer mesmo aos meus clientes, agradecer aos nossos clientes, né? Agradecer a ti, agradecer a Laranja Maranguelo e sim, esperem da gente sempre coragem. E quando faltar coragem para vocês e a gente puder ajudar no negócio, né, de quem estiver assistindo, pode ter certeza que a gente vai ajudar, vai emprestar um pouco da nossa coragem para vocês também. Na minha opinião, ser empresário é isso, é atuar de forma cooperativa com os outros. E esse é um aprendizado que eu tenho também muito forte da Vivian, né? Ela trabalha no Sicredi, então o Sicredi preza pelo cooperativismo, né? E então são coisas que eu aprendo diariamente com ela, e eu vejo que o mundo cooperativo, né? Ele é muito mais, digamos assim, muito mais sustentável, né? E eu vejo o empresariado dessa forma. Eu quero ser reconhecido como empresário, ajudando outros empresários a venderem mais, a serem mais prósperos, a empregarem mais, a buscarem mais inovação e tecnologia, e assim, né, dessa forma cooperativa e não esperando de políticos, nós vamos fazer do nosso país um país mais justo, um país mais próspero, um país de primeiro mundo, um país admirável para outras nações. É isso que eu acredito. E é por isso que eu faço tanta força, né, para que a educação financeira seja pauta para as escolas, mas que, se não for para as escolas, que seja dentro dos lares, como foi feito comigo e com o Guilherme, e o resultado está aqui hoje. Né? Então, a gente vai ser derrubado de novo. Deixa eu dar um tchauzinho final, então, porque vai o Insta. Então, ó, coração para vocês. A live foi maravilhosa.
Obrigado pro pessoal de casa até agora tá nos assistindo. Um beijão. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo domingo com outros baita convidados que nem esses amores